Olá, que a paz que transcende todo entendimento venha sobre a sua vida agora. Meu nome é Adenilson, muito obrigado por você ter clicado neste vídeo. Acredito que você não vai se arrepender, porque hoje eu tenho um testemunho para te contar. Era um erro que eu cometia ao evangelizar, que acredito que você que é cristão provavelmente já cometeu este erro, vai cometer ou vai continuar cometendo, caso você não entenda o que eu vou falar nessa mensagem de hoje e se você também não prestar atenção no que eu vou dizer. Então por isso é muito importante que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui e tenho certeza que Deus vai falar no seu coração e muitas fichas vão cair. A questão é a seguinte: muitas pessoas querem mudar de vida, mas não querem mudar a vida que vive. Ou seja, essas pessoas querem que as suas condições de vida melhorem, mas não quer fazer nada para que essa melhora aconteça e quando faz é bem pouco. E é aí que entra o livre-arbítrio dessa pessoa e isso você precisa aprender a respeitar também. Vai vendo o que eu fiz. Tinha um casal que estava passando por sérios problemas e sempre como olhar de fora é bem mais fácil, né, do que tá dentro da situação. Eu, observando, identifiquei os possíveis porquês daquilo que está acontecendo com eles. Aí a gente faz aquilo que a maioria sempre acaba fazendo. Você vai lá, aconselha a pessoa, evangeliza, fala de Deus, convida para ir na sua igreja. E você vê que aquelas pessoas não têm força para isso, né? E você vê que o problema é maior do que aquilo que você observou de fora. E é quando você faz o seguinte. O que você faz numa situação dessa? Exatamente, você se propõe a orar por esse casal. E qual foi o meu erro? O erro foi no tipo da oração que eu fiz por esse casal. Como eu vi que aquele casal não tinha força para sair daquele tipo de situação, no meu ver, é claro, eu fui e me coloquei na brecha para que eles pudessem ter a oportunidade de ter ali um respiro para poder ter forças para poder caminhar com Deus. E aí quando você ora e se coloca na brecha por alguém, meu filho, é só paulada na sua vida, porque todo aquele turbilhão que estava sobre a vida da pessoa vem sobre você. Aí vem coisa ruim, querer queimar seu celular, dar chute na sua canela, incitar pessoas aí sem mais nem menos para querer brigar com você, caçar confusão do nada. É uma coisa muito louca isso daí. Quem é de evangelismo sabe do que eu tô falando aqui nesse vídeo. Agora, se você ainda não teve esse tipo de experiência, eu tenho certeza que caso você comece a fazer isso, você vai entender o que eu tô falando. E por que isso acontece? Isso acontece justamente por conta da legalidade. O que é legalidade? Seria um direito legal que o inimigo tem para continuar agindo na vida daquele casal. Ou seja, eles deram a oportunidade do inimigo trabalhar na vida deles. E isso se dá por uma infinidade de coisas. Ou seja, você está fazendo alguma coisa que você julga no seu íntimo que aquilo é errado, você está dando uma legalidade para o inimigo operar na sua vida. E aí o que acontece quando vem alguém e quer interceder por você, se colocar em oração, se colocar na brecha por você? Lógico que o inimigo não vai querer perder. Pô, essa daqui é minha, essa pessoa tá fazendo isso daqui, então eu tenho o direito de estar agindo na vida dela. Ou seja, quando você se coloca em oração pela vida dessa pessoa, o inimigo vai vir pra cima da sua vida. Não, que isso? Que você tá tentando salvar essa pessoa? Essa pessoa aqui é minha, que não sei o que. E vai querer bater de frente com você. Esse negócio de legalidade é a mesma coisa que você tá mexendo num vespeiro. E mesmo que você esteja ali com a roupa apropriada, ou seja, revestido, pode ser que em meio a isso você acabe tomando ali uma picada. Isso geralmente é inevitável. Na verdade, eu lembrei de uma coisa aqui sobre retaliação que seria muito cômico se não fosse trágico. O que acontece? Tem muitas esposas ou marido ou alguma pessoa envolvida com a outra que acaba indo para a igreja sozinha e aquela pessoa tem aquela boa intenção de vou orar por essa pessoa. E aí ela imagina quando chegar em casa ela vai encontrar ela como se fosse um anjo lá. Tudo na mais santa paz na casa dela.
quando essa pessoa chega. Só que aí, em vez de encontrar um anjo, quando ela chega na casa dela, ela encontra um bando de cavalo, de pessoa grossa, que sem mais nem menos vem xingar ela, vem falar um monte de outras coisas, e a pessoa fica sem entender, ué, como é? Como é que pode ser uma coisa dessa? Eu tava lá na igreja orando por essa pessoa e agora eu chego em casa e essa pessoa vem me tratar agressivamente, vem me xingar, vem falar um monte de coisa pra mim. Ah, quer saber de uma coisa? Não vou orar mais não. Exatamente isso que o inimigo queria que você fizesse. Deixasse de orar por aquela pessoa, porque a legalidade que ele tem de estar agindo na vida dela e transformando ela naquela pessoa pela qual você precisa orar. E aí o que você faz? Chega em casa... E aí, através dela, o inimigo cutuca e a pessoa te fala um monte e você, não vou orar mais também por essa pessoa não. Entendeu qual que é a sacada? Uma coisa eu tenho pra te dizer, a colisão e a retaliação. E eu já sabia disso, né? A retaliação, que é o inimigo também procura fazer uma brecha em você pra te atingir, seja por familiar, seja por coisas suas, bens materiais, dar pipoco no seu celular, zoar seu computador, dar problema no seu som eletrônico, ou pessoas da sua volta, fazer pessoa virar cara pra você, enfim, uma infinidade de coisas. E eu já sabia disso, eu estava preparado para isso justamente porque eu orei e me coloquei na brecha por quem não solicitou a minha oração e eu me colocar na brecha por aquela pessoa. Mas vai vendo, passou uma semana, né? Eu orando, me colocando na brecha por aquele casal, passou 2 e chicote estralando. E eu lá na oração firme por aquele casal. Aí encontrei com um dos dois na rua. Aí fui lá, né, comentar. E aí, como é que estão as coisas? Tá do mesmo jeito? O que você tem a me dizer aí? Melhorou, piorou, né? A gente sempre também quer saber, né? Se a nossa oração tá tendo aquela eficácia que a gente tá fazendo. Pois é, e aí conversando com o rapaz, né, do casal, ele pegou e falou, olha, minha vida tá uma maravilha agora. Muito obrigado pelas orações mesmo. A gente tá muito bem. Nossa, cara, valeu mesmo pelas orações. Nós estamos muito bem, uma maravilha. Eu falei, nossa, que bom. E esse é o momento que você tanto esperava para poder falar para a pessoa: meu, então agora vamos comigo para a igreja? Era este o meu pensamento, mas eu lembrei que ia haver um retiro. E aí eu falei, nossa, que legal, cara, vou convidar esse casal para participar do retiro comigo. E foi o que eu fiz, aproveitando ali a deixa enquanto ele estava me agradecendo, como tudo melhorou, como tudo ficou bom. Eu falei, olha que legal, cara, eu fico muito feliz por isso. Inclusive eu tinha para te dizer o seguinte, vai acontecer um retiro aqui na comunidade, eu gostaria muito que vocês participassem, tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. E o que eles me responderam? Olha, então, eu agradeço muito pelas orações que você fez, mas infelizmente a gente não vai poder ir neste retiro. Nós somos muito ocupados, trabalhamos demais, nossa vida é muito corrida, a gente quase não tem tempo. Aí eu respondi, ué, mas eu nem disse a data, você já falou que não ia poder ir, como assim? Não, é que a gente tá sempre na correria, então por isso eu nem posso te prometer que a gente vai. Eu falei, não, mas tudo bem, hoje vocês estão tranquilos, mais tarde vai acontecer um encontro também bem legal. Então que tal, já que vocês não vão poder participar do retiro, que tal vocês irem hoje? Aí me responderam, ah não, eu não vou me comprometer não, sabe o que é? Aí eu falo que vou e depois não vou, aí fica chato. Então eu não vou prometer não, qualquer coisa, se der eu vou. Olha só, aí foi essa resposta que eu obtive. O que acontece? Você percebe que a pessoa tá à toa, não tá fazendo nada, que ela poderia ir muito de boa, só que ia ficar muito chato você falar pra pessoa, pô, você não tá fazendo nada, né? Então, o que acontece? O que vem à mente é que a pessoa fica imaginando, não, a imagem que a pessoa tem na cabeça, né? De quando ela recebe um convite de ir pra igreja, quem não tem um costume. Vou chegar lá, tá todo mundo rezando, orando. Nossa, que negócio chato. Aí eu vou chegar lá, não vou ver a hora de ir embora. Aquele negócio ali que
quando eu chegar eu já não vou ver a hora de acabar, então eu acho melhor nem... Então, a pessoa cria meio que, já sabe, toda uma imagem de alguma coisa ruim na mente dela, que impede de que ela vá. Ou então, também acontece que é da pessoa ficar com medo de revelação, né? Porque tem aí uns pastores aí, inclusive ia até colocar um trechinho de um vídeo, mas achei melhor também não colocar, porque ia estar expondo um pouco mais a pessoa. Mas tem pessoas que é assim, então fulano, aponta o dedo na cara da pessoa, né? E fala, teu marido tá te traindo com a tua melhor amiga, e não sei, e fulana, olha, vocês dois se encontrou não sei na onde, e cagueta mesmo ali na cara, né? E tem gente que vê isso, tá fazendo coisa errada, e tem gente que sabe disso e também quer continuar fazendo coisa errada. Olha aí a questão de querer mudar de vida, mas não querer mudar a vida que vive. Aí a pessoa quer continuar ali na fuleiragem, aí a pessoa fala, vixe, já pensou, vou na igreja dessa lá e o pastor me cagueta ali na frente de todo mundo, aí vai ficar feio pra mim. Então tem gente que ou não vai por medo, ou não vai por preguiça, ou não vai pela ideia que ela tem na cabeça dela. E também pode ser que também o local onde ela também vá seja chato. Não estou dizendo que também toda igreja é legal, não. Tem igreja também que às vezes a forma como as coisas é conduzida é muito chata. Infelizmente também tem que falar isso. Então as pessoas assim, tem que deixar Deus te usar. Mas enfim, apesar de saber que eles não estavam tão afim de participar do encontro ou de ir a alguma reunião comigo, eu continuei orando pela vida deles, porque eu vi que a condição de vida deles estava melhorando e eu tinha também a esperança de que isso fosse ali uma fagulha que pudesse despertar a vida deles, né, para a caminhada com Deus. Só que eu lá, e quanto mais eu orava, mais eu me colocava na brecha, mais eu tomava paulada, mais eu tomava chute na canela, mais colisão, mais coisas aconteciam. E aí, em meio às minhas orações, eu fui lá e falei, pô Deus, como é que pode uma coisa dessa? Sabe, quando você fica chateado e você fala, nossa Deus, eu fui lá com tanto afinco, na esperança de que uma luz poderia ali brilhar no coração deles e que o inimigo estava ali agindo, então o inimigo não agindo, eles iam ter ali um estalar de consciência do qual eles iam despertar para caminhar contigo. E não aconteceu assim, Deus. Pô, eu achei aquilo mó injusto. Eu falei, pô Deus, comprei a briga deles, tomei paulada pra caramba, chute na canela, colisão até umas horas, e a vida deles decolando igual um foguete, e eu aqui só tomando paulada? Isso não tá certo não. E aí foi quando Deus me deu uma resposta que na minha mente fez, ó, exatamente, deu um estalo, caiu a ficha ali, e pra mim tudo isso fez sentido. Sabe qual foi a resposta de Deus pra mim em meio a essa oração? Essa resposta veio na hora, e pra mim a resposta de Deus fez muito sentido, porque aquele casal tava passando por problema sério, não era coisa pouca não. Não vou dizer para não expor nem ficar chato aqui a situação, mas é o seguinte, sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Onde Jesus pregava e quem ele costumava evangelizar. Exatamente, ele pregava em todo lugar, né? Por toda parte que ele ia, ele evangelizava. E ele dava preferência em evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é? E qual era o teor da mensagem de Jesus? Geralmente o que ele pregava é o seguinte, aquele que quiser me seguir, que tome a sua cruz e me siga, quem não quiser, tudo bem. E ele nunca impôs nada, ele nunca obrigou ninguém a seguir, nunca obrigou ninguém a servir. Jesus sempre foi um cavaleiro, ele sempre se dispôs, ele sempre se ofereceu e sempre deixou em aberto. Até mesmo quando Pedro não concordou com ele, quando ele achou que a mensagem dele foi dura demais em um certo momento, Jesus falou para Pedro, tudo bem, quer ir com eles? Não tem problema. Deus sempre nos deu a oportunidade de escolha, ou seja, ele nunca interferiu no nosso livre-arbítrio. Ele nunca forçou ninguém a servi-lo nem a segui-lo. E quando ele falou também para evangelizar, ele diz o seguinte, ide e pregai o evangelho. Quem crê vai ser salvo, quem não crê não será. Então, tipo assim, tudo bem, é a sua escolha. Você quer ser salvo? Creia, não quer? Então, creia, tá? A sua livre escolha para receber ou não receber a minha graça. Às vezes parece até injusto falar dessas coisas, né? Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Nossa, então Deus... Ué, mas ele não está te dando a oportunidade de crer. Ah, então quer dizer que se eu não quiser servir a Deus, então
Mas como você quer estar com Deus não estando com Deus? As pessoas às vezes ficam achando essa questão injusta, né? A verdade é a seguinte: durante a caminhada da vida da pessoa, ela sempre quis viver para ela mesma, para as coisas dela, para os bens dela, tudo voltado a ela. E aí acha, então quer dizer que eu sou obrigada a servir a Deus para ir pro céu? Não, quero viver minha vida e depois ir pro céu. Não é bem assim que funciona. O que acontece? Parece injusto, mas não é. Deus ele só está respeitando o seu livre-arbítrio. Exatamente. Tem muitas pessoas que fazem coisa errada, usam coisa errada, aí dá algum problema no organismo, ou acontece algum tipo de tragédia na vida da pessoa. Quem ela vai culpar? Deus fala, não, foi Deus que castigou porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso daí é um castigo de Deus. Não foi castigo de Deus não. Você tá usando alguma coisa, pô, uma hora vai dar ruim. Você tá bebendo uma coisa, uma hora vai dar ruim em algum órgão do seu corpo. Isso aí é castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus. Isso é consequência dos seus atos. Você plantou, você está ali colhendo. Ou seja, Deus ele está respeitando em todas as suas instâncias do seu livre-arbítrio. Por isso que algumas pessoas às vezes até questionam também a questão de que algumas pessoas cometem maldade. Se Deus existe, por que existe tanta pessoa no mundo fazendo maldade? Justamente porque também existe livre-arbítrio. Essas pessoas estão fazendo mau uso do livre-arbítrio delas para cometer maldades e barbaridades na vida de outras pessoas. Não ficou claro? Não caiu a ficha? Porque se não houvesse livre-arbítrio, você estaria completamente impedido de fazer o mal. Não que Deus quer o mal. Você não poderia dizer, se existe Deus não deveria haver maldade. Pelo contrário, você deveria dizer, se não existisse livre-arbítrio, aí não existiria maldade. Por quê? Porque aí as pessoas não teriam a opção de ser má. Por quê? Quem escolheu ser má? Foi Deus que escolheu aquela pessoa. Mas foi Deus que permitiu ela chegar no mundo. Ele permitiu você também chegar aqui neste mundo e fazer o bem, fazer o mal, viver sua vida, escolher caminhar com Ele. A decisão é sua. Essa é a prova mais clara que você tem o seu livre-arbítrio para usufruir da sua vida da maneira que você desejar. Então não culpe a Deus quando lhe acontece algum tipo de tragédia. E outra coisa, para essas pessoas muitas vezes Deus dá o chamado, Deus dá diversos livramentos, às vezes as pessoas até fazem um voto íntimo, se eu sair dessa situação, Deus, eu prometo que eu vou te servir, eu prometo que eu vou te seguir, e aí sai da situação e fala, não, foi coisa da minha cabeça, eu saí por mérito meu, ou eu fiz alguma coisa com o meu próprio braço me tirou dali. Grande ilusão. Algumas outras pessoas também passam por situação de doenças, em outros infortúnios, desemprego. E aí onde geralmente as pessoas vão procurar a solução para esses problemas dela. Alguns se sentem envergonhados de buscar a Deus, né? Depois de ter vivido de tudo quanto é forma errada e acontecer alguma coisa ruim com elas, elas falam, não, eu não me sinto digno de ir numa igreja e vai e procura coisas do outro lado. E tem outros que vão para a igreja. Sim, vai lá para buscar quem? Para buscar o quê? Vai para buscar a cura, vai para buscar o emprego, vai para buscar dinheiro, vai para buscar bens, vai para buscar prazeres e dificilmente para buscar o autor de todas essas graças que se manifestam na sua vida. E daí muitas vezes, até mesmo dentro da própria igreja, muitos começam a replicar aquela frase, se não veio a Deus pelo amor, agora tá vindo pela dor. Grande lei do engano também. Fica parecendo que foi Deus que coloca um monte de tragédia na vida da pessoa para buscar Ele, mas só há vida nele. É isso que a pessoa tem que entender, que a vida verdadeira existe por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí a pessoa fica com aquela mentalidade, tanto os que estão chegando na igreja quanto aqueles que se afastam, vai acontecer coisa ruim comigo porque eu me afastei de Deus, e outros, aconteceu coisa ruim comigo porque eu estava longe de Deus. É claro, como consequência da vida que você levava. Porque a vida que você levava, você se permitia estar em todo tipo de embaraço.
E qual a consequência desse tipo de embaraço? É mais rolo ainda. Aí a pessoa vai ali e faz uma coisa errada. Tá plantando coisa errada, vai colher coisa errada na vida dela. Ah, a pessoa saiu da comunhão com Deus. Como ficou a vida dela? É só você ver a história do filho pródigo, é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa vai viver a vida dela, os prazeres dela, aquilo que ela quer fazer. E todos os nossos atos têm consequências. Daí a gente volta naquela velha história do casal que eu já citei acima, que nada mais é do que a pessoa está colhendo os atos daquilo que ela plantou. O que você precisa entender que é através dessa mensagem é que algumas pessoas vão crer no que você está falando e outras não. Algumas vão estar ali no momento certo, outras não. Porque a mensagem ela alcança a pessoa no momento certo da vida dela. Dizer para a pessoa, ou você vai vir para Deus pelo amor ou pela dor, é como se você estivesse jogando praga na vida da pessoa. E você acha isso daí uma coisa certa? Sabe o que você vai ganhar com isso? Já percebeu o que acontece? Aquele casal lá, quando eu tava evangelizando eles, falando de Deus e orando por eles, o que acontecia? Eu continuando orando por eles, quando eu vi eles na rua, ela, oh, e aí, tudo bem? Oh, vai ter um encontro hoje, quer ir? Ah, não, mano. Aí você vê a pessoa outra vez, chama, não quer ir, chama, não quer ir. Sabe o que acontece com essa pessoa depois que ela te vê? Ela começa a se esconder de você. Ela começa a te evitar. E às vezes tem pessoas que pela maneira que se portam, pelas coisas que falam, ah, então tá bom. Se você não vir a Deus pelo amor, você vai vir a Deus pela dor. Tipo, como se estivesse jogando praga pra pessoa. Não sei se você viu isso acontecer com alguma pessoa ou se isso já aconteceu com você. Às vezes você vê a pessoa debochando de outra pessoa. Meu, você viu aquela pessoa depois que se converteu, mas ficou chato pra caramba. Tá se achando super santo, né? Ou então quando vê a pessoa passando na rua, olha lá o padre lá, ó, olha lá aí no pastor lá, ó, olha lá aí na freira lá. Ó, santinha do pau, ou não sei o que, e fica fazendo deboche, fazendo piadas. E aí, por meio disso, a pessoa tá criando bloqueio contra você, envenenando você contra outras pessoas. Aí quando você chega para falar de Deus para essas outras pessoas, já tá todo mundo armado contra você. Entendeu qual é o chato dessa questão? Você vai lá, evangeliza, orou pela pessoa, não fica parecendo uma coisa injusta porque você tinha todas as boas intenções ali para aquela pessoa, mas a pessoa virou as costas para você, a pessoa tá falando mal de você, a pessoa tem maior resistência quando vê você, a pessoa se esconde. Aí quando acontece alguma coisa ruim com aquela pessoa, se você diz pra ela não vem a Deus pelo amor, vai vir pela dor, você acha que quando acontecer alguma coisa aquela pessoa vai te procurar? O orgulho dela vai falar mais alto, ela não vai te procurar. E se procurar vai ser algo muito difícil. E aí eu pergunto pra você, você acha que você vai conseguir trazer alguém pra Jesus com esse tipo de estratégia de evangelismo? Eu sei que você tem toda a boa intenção do mundo, que tá fazendo isso de coração, mas você acha mesmo que isso tá trazendo as pessoas mais pra perto de Jesus? Não, exatamente, pelo contrário, você está afastando mais as pessoas de Jesus com esse tipo de atitude. Foi o que aconteceu com o casal lá, então foi assim, eu percebi isso rápido, então isso não me fez com que eu ficasse ali enchendo o saco, parecendo um cara chato, você entendeu? Mas sabe o que Deus me disse quando eu fui lá e fiz a minha oração? E perguntei por que estava acontecendo aquilo, porque eu achei aquilo muito injusto, porque a minha intenção era aquilo, né? Eu achei que com a minha oração as coisas iriam mudar, né? Mas como acontece com muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa quer ter o prazer de falar, nossa, através de mim aquela pessoa conheceu Jesus, sabe? Isso é uma coisa que agrada tanto o coração de Deus quanto aquela pessoa que se sentiu instrumento ali usada, né? Então a pessoa fala, nossa, que legal, uma vida para Jesus, aquela pessoa tá indo, tal, pra igreja, a pessoa fica muito feliz com aquilo e quando ela vê que aquilo foi totalmente ao contrário, nossa, a pessoa fica super chateada. Mas sabe o que Deus me respondeu? Simplesmente assim, se você quer colaborar com eles, tudo bem, mas o que acontece é que você está interferindo no livre-arbítrio deles. Foi exatamente isso. Por quê? Quando eu entrei no meio daquela situação que eles estavam lá tal, e acontecendo um monte de coisas, eu entrei no meio ali e comecei a tomar um monte de paulada ali no meio. A vida deles ficou boa pra caramba
em meio a isso eles viram necessidade para procurar Deus? Se eu já me coloquei ali na brecha por aquela situação e ajudei com que a situação deles ficasse melhor, você acha que a pessoa depois disso vai querer procurar Deus? Não foi, então eu poderia querer ajudar ou colocando alguma semente para que aquelas pessoas encontrassem o caminho para ir para Deus. E o principal, eu deveria deixar que a vida ensinasse para eles isso. Que a melhor escola que existe aqui neste mundo é a vida. Então ia ser tipo o seguinte, eu ia lá, eu ia evangelizar, ia falar para eles, tipo coisas que depois eles iriam pensar e refletir por eles mesmos. Olha, vocês, sem Jesus, a vida de vocês pode ir de mal a pior. Então assim, busque, né, caminhar com Deus. Eu tenho certeza que Ele tem algo bom para que a situação de vocês venha a melhorar, mas basta você querer. Entendeu? Eu mesmo falar do livre-arbítrio deles, ó. Deus não vai interferir no livre-arbítrio de vocês, a não ser que vocês queiram buscá-lo. E aí ele vai agir na vida de vocês, entendeu? Aí você, trocando aquela ideia com aquele casal, você poderia trazer essa mudança para a vida deles. Essa que era a sacada. Aí na hora foi isso mesmo, cara. Foi isso mesmo. Eu tava interferindo no livre-arbítrio deles. Eu tava entrando ali no meio, eu queria me colocar na situação ali para sanar todo aquele problema da vida deles. É o que acontece. A pessoa planta, aí colhe alguma coisa ruim, planta mais, aí colhe outra coisa. Aí vai ter um momento que a pessoa fala, não, eu não posso mais viver essa vida que eu tô vivendo. Ela vai falar, não, já chega, não quero mais essa vida pra mim. E aí ela vai buscar Deus pra vida dela. Agora, se tiver sempre, é igual uma criança mimada. Se tiver sempre a mãe ali que vai dar razão pra aquela criança nunca vai mudar o mau comportamento dela. E qual deveria ter sido a minha oração, então, afinal de contas? Simplesmente essa, para que em meio a toda essa situação que aquele casal estava vivendo, que Deus pudesse manifestar a graça e o amor deles ali na vida deles. E naquilo, eles encontrar a solução em Jesus. Em meio àquilo, eles encontrar a conversão. Em meio àquilo, eles alcançar a transformação da vida deles e para a vida deles. Simples assim. Tinha um vizinho que vivia com o som a todo volume. Era tudo quanto é tipo de música que você pode imaginar. E eu sei que você tá imaginando qual é o tipo de música. Aí você vai lá e fala pro cara, pô, abaixa um pouquinho aí. O cara, não, beleza. Aí abaixa. Aí dá um tempinho, daqui a pouco o som tá lá alto de novo. Aí você vai lá, pô, cara, abaixa um pouquinho. Sabe, fica aquela coisa chata de você sempre tá tendo que pedir pra pessoa abaixar um pouco. Aí tem gente que às vezes até se irrita de você ir lá pedir pra abaixar, às vezes quer aumentar mais ainda o som. O que aconteceu? Passou um tempo, esse vizinho se converteu. Pronto, tava solucionado ali o problema. O que aconteceu? Não tinha mais garrafa de bebida, sujeira na minha calçada, não tinha mais barulhada. Cadê a barulhada? Acabou, não tinha mais barulhada sábado à noite, a noite inteira, sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. Acabou. Simples assim. E qual teria que ser a oração? Exatamente, pela conversão. Você acha que ir lá e brigar com o vizinho, sair na mão, chamar a polícia? E pior ainda, você não precisa entrar em atrito com seu vizinho. Deus mesmo já pega ele de jeito. Havia um tempo que eu achava que evangelizar era chegar na pessoa e falar que Deus existia, ou que Jesus amava ela. Sabe por quê? Porque na minha cabeça, na minha concepção, eu imaginava que as pessoas não sabiam que Deus existia. Então, assim, tinha pessoas que acreditavam na existência de Deus e outras pessoas que não acreditavam. Então, evangelizar era chegar pra pessoa e falar, ó, Deus existe sim, tá? Deus existe sim, ó. Ele te ama, tá bom? Era isso pra mim, evangelizar. Só que a experiência me mostrou que evangelizar é quando você evangeliza com a sua vida, quando você louva com a sua vida, quando você dá graça com a sua maneira de se portar, tanto no seu trabalho, na sua família, no seu colégio, onde quer que você esteja, com a sua maneira de se comportar, é que você deve evangelizar. E aí, se preciso, em último caso, aí você usa as palavras.
que é o que eu estou fazendo aqui neste vídeo, te trazendo aí um conhecimento novo, que eu acredito que enquanto eu estou falando aqui, caiu muitas fichas aí, muitas chaves foram viradas, muitos downloads foram feitos, acredito eu, né? Com isso aí eu aprendi que é importante a gente pregar o tempo todo, mas com a nossa vida. E para encerrar, eu tenho uma história muito interessante de um outro casal, na mesma época ainda, que aconteceu essa situação. Eu tava numa festa, aí um rapaz chegou em mim, eu já conheci ele já de longa data. E não sei se ele chegou em mim pelo efeito da bebida, né? Naquele momento ele disse que não, né? Mas ele chegou em mim e me pediu ajuda. Ele falou que queria mudar de vida, que a situação da vida dele, que ele se encontrava, ele não estava feliz como as coisas estavam acontecendo na vida dele. Aí eu fiquei, sabe, meio que até sem reação pela forma como ele chegou em mim. Mas eu me senti compromissado com aquele pedido que ele me fez. E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo sobre aquilo, sabe, meditando sobre isso. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Ó, amanhã eu vou fazer uma visita aí para vocês, tá bom? Eu fui lá na casa deles. Quando ele viu que eu cheguei lá, ele me fez até uma cara de que parecia que estava arrependido, sabe? De ter falado aquilo comigo. O que me fez ter mais certeza que provavelmente ele falou comigo sobre o efeito da bebida naquele dia. Mas tudo bem, eu preferi ir lá para conversar com os dois, porque dessa vez eu não queria conversar só com um dos dois, não. Eu queria conversar com as duas metades, porque um compromisso de casal deve ser assumido também pelo casal. E aí eu conversei com eles, o que estava acontecendo. Esse casal estava passando por muitos problemas sérios e a moça estava revoltada também com a situação, porque quando acontecia alguma situação, algum problema, o cara ia para casa da mãe dele, deixava ela lá sozinha e ela ficava chateada, e depois quando tava as coisas mais ou menos ele voltava, depois brigava e tal, aí ficava naquela situação, brigava, separava, tava junto, não tava junto, ele saía, ela saía, não saía, eu ficava em casa, sabe, tipo assim, ficou meio desnorteado o caminhar deles. Aí vai vendo que coisa, né? Por coincidência, que eu não acredito em coincidência, eu ainda tinha a ficha que aquele casal recusou para participar do retiro. E daí eu fui lá e falei para eles, fiz o convite para esse casal de participar do retiro. Bom, os dois se comprometeram, falaram, não, a gente quer mudar assim e tal. E eu conversei bastante com eles. Depois até os familiares deles me procuraram e falaram, meu, mas não perde seu tempo não. Daqui a pouco eles estão tudo a mesma coisa, eles são muito fogo de palha, eles não vão mudar, não adianta você ficar se desgastando com isso, você vai desperdiçar dando uma ficha para eles, de um casal que poderia estar lá participando, aí você tá dando a oportunidade de outro casal para eles. E aí eu fiquei preocupado com aquilo, porque no dia seguinte eu passei lá e deixei a ficha lá na casa, só que a ficha não tinha sido entregue para eles. Aí eu liguei, mandei mensagem, e aí, o que aconteceu? Já preencheu a ficha e tal? Falou, não recebi a ficha. Aí eu fiquei todo preocupado. Aí quando eu fui lá, o pessoal, não, leva essa ficha de volta. Não perde seu tempo não, tal. Eu peguei a ficha, liguei pra ele e falei, ó, você vai preencher a ficha e vai me entregar. E aí eu peguei a ficha e levei a ficha preenchida. E aí o que aconteceu? Esse casal, desde aquele dia que eu conversei com eles já assumiram um compromisso. Firmaram indo no retiro. O retiro para eles foi maravilhoso. Eles tiveram a oportunidade de ter contato com muitos casais que passaram por situações semelhantes ou até piores, mas que conseguiram superar, aprenderam muita coisa. Mas esse casal é bem participativo, ajuda em várias coisas que acontecem na igreja, principalmente também nos encontros de jovens que acontecem lá na igreja. Então assim, esse casal se tornou super engajado. Era um momento propício para eles. Anteriormente, ele participou de coisas na igreja, afastava, depois ia, caía, ele falava que era a dificuldade das amizades. Então, assim, tudo tem um momento certo. Até a questão do evangelismo. Não foi nada forçado, não fiquei pegando no pé deles, mas foi tudo na paz. Entendeu o que aconteceu nessa história? Tudo que tinha que fazer era só anunciar e semear. Que Jesus disse,
ide e pregai, não ide e obrigai as pessoas a me aceitar. E foi o que aconteceu com esse casal. Eu fui e anunciei a mensagem para eles. Eles aceitaram de bom grado e isso deu frutos. E outra coisa, não preciso ouvir coisa ruim, chutar minha canela, dar pau no meu celular, ficar revirando minha vida como se fosse um turbilhão, mas eu simplesmente estava evangelizando com a minha vida e aquela pessoa simplesmente ouviu a mensagem que foi transmitida com a minha maneira de se comportar, não pelas palavras que eu disse. Então, você que de repente fica aí falando para as pessoas, vai te converter, vai para a igreja. Você conhece a Deus à medida que você se abre para Ele e isso acontece no tempo certo. Para alguns acontece mais cedo, para outros acontece um pouco mais para frente, para outros vão acontecer mais por meio da vida. E para alguns isso infelizmente acaba não acontecendo e a pessoa morrendo da mesma forma. Mas com certeza durante toda a vida dessa pessoa, Deus teve um chamado para ela. Colocou coisas boas na vida dela, colocou pessoas para trazer mensagens para a vida dela, colocou situações de livramento para a vida dessa pessoa. Então ela não pode dizer que não teve a oportunidade de conhecer, que Deus sempre esteve ali para ela. Mas infelizmente ela não aceitou essa graça. Então eu tenho uma coisa para te dizer. Não adianta chegar nas pessoas e falar, olha, Jesus está voltando e tu vai pro inferno, tá? Ou então falar para outros, olha, vai te converter, para de beber, vai para a igreja, e um monte de coisas mais para a pessoa. Sabe o que você vai estar fazendo com essa pessoa? Vai estar mais afastando ela de Deus e mais de você ainda, porque essa pessoa não vai querer te ouvir, vai ter mais resistência ainda contra você. E outra coisa, você como propagandista do evangelho vai queimar até os próximos que poderão vir evangelizar essa pessoa e tornar mais difícil a situação da vida dela. E é nisso que muitas pessoas estão errando. Em vez de pregar o Deus do amor, estão pregando um Deus do castigo. Em vez de anunciar a boa nova, estão pregando ameaças. E aí tem pessoas que vêm para a igreja também por meio disso, acontece também. Aí o que acontece? Essas pessoas não vêm para a igreja porque amam a Deus, mas estão ali porque estão tementes de ir para o inferno. Quantas pessoas no banco de uma igreja não estão nessa situação? Não estão ali porque conheceram o Deus de amor, mas porque conheceram um Deus que pregaram para elas que caso você não faça tudo direitinho, igual eu tô falando aqui, tu vai pro inferno. E aí aprisiona, a pessoa sai de uma gaiola que é o mundo e entra dentro de uma outra gaiola. Eu lembrei até daquela passagem onde Jesus fala, ai de vós, fariseus, mestres da lei, hipócritas, que andam para conseguir um prosélito. Um prosélito seria um novo convertido. E depois que converte essa pessoa, você torna ela 2 vezes mais filhos do inferno do que você. Ou seja, você torna essa pessoa bem mais digna do inferno do que você. Por quê? Essa pessoa acaba acontecendo o seguinte na vida dessa pessoa. Tem muitas pessoas que vão para a igreja com medo de ir pro inferno. Aí vê as pessoas no mundo fazendo a maior lambança. A pessoa fica com maior vontade de viver assim também. Só que aí ela fica, mas se eu for viver essa vida aí eu vou pro inferno. Aí o que ela faz? Aquele jugo que tá sobre ela tenta jogar nos outros. Ó, irmão, você vai pro inferno, hein? E não sei o que. Mas na verdade ela gostaria muito de estar vivendo aquela vida que aquele camarada tá vivendo ali. Porque se a sua vida com Deus fosse de verdade ali, você mostrar um Deus que você ama, você, sei lá, você vai com a Bíblia debaixo do braço para a igreja e cantando e louvando e andando ali com alegria, as pessoas vão passar na rua e falar, caramba, pra onde esse cara vai? Pra igreja? Nossa, que igreja é essa que esse cara vai? Eu quero ir também. Eu quero essa alegria. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. É você olhar na pessoa, a pessoa vê ali o brilho no seu olhar, vê Deus na sua vida, vê um Deus de verdade, não um Deus de mentira, não um Deus que só vai te mandar pro inferno, só vem pra te castigar, que você tem que viver debaixo de um jugo. O véu já se rasgou para que você tivesse acesso à graça e muitas pessoas estão ali costurando este véu. Agora nós não estamos mais sobre a lei. Jesus já deu cumprimento da lei. Nós vivemos debaixo da graça. Nós vivemos debaixo da lei do amor. E é o que ele nos ensina, é amá-lo sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Agora, se você é do tipo de pessoa que fica, é porque você é da igreja tal, você vai pro inferno. É porque se você não vir pra mim, você vai pro inferno. É porque tudo é inferno pra pessoa. Vai quem, sabe, desejando que as pessoas vão pro inferno. Ela passa na rua, olha o mendigo e fala, nossa, eu estou cheio da graça de Deus. Agora esse pobre coitado vai pro inferno porque não passa de um bêbado. Sabe aquela pessoa que altivez? Aí de contrapartida, as pessoas vão olhar para um tipo de pessoa assim, vai dizer, eu jamais iria querer ir para uma igreja para me tornar uma pessoa como essa pessoa aí, que julga os outros, que se acha melhor do que as outras pessoas. Jesus falou, ide e anunciai e pregai, não obrigai, não julgai as pessoas, porque nós não viemos para julgar, nós viemos para anunciar a boa nova. E que boa nova é essa? Que se você não vai para um local onde a pessoa pré-determinou, nossa, você não vem para minha igreja, você vai para o inferno. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou, olha aquela igreja que tu vai ali, não vai subir não. Eu falei, sério? E a sua vai? Aí a pessoa falou, sim, a minha vai. Eu perguntei, quando que foi fundada aí essa igreja na qual você participa? A pessoa, foi fundada do ano de 1900. Eu falei, rapaz, que Deus maldoso esse, né? Esperou 1990 e tantos anos para começar a salvar o povo. E aí caiu a ficha para aquela pessoa. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Diz também lá em João, aquele a quem o Pai me der, esse eu não rejeitarei, de maneira nenhuma eu jogarei fora. E um pouquinho mais ali na frente, em João, no capítulo 6, no versículo 44, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair a mim. Em outras palavras vai dizer, se o Espírito do Pai não o atrair a mim, e eu ressuscitarei no último dia. Por isso que ele diz que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu terei que conduzir outras ovelhas que não pertencem ao meu rebanho e tudo mais, mas ele é o sumo sacerdote, ele é o bom pastor. É nele que é a vida, é nele que é a salvação. Ou seja, quanto mais dele, quanto mais características de Jesus você adquirir, quanto mais amor pelo próximo você adquirir, quanto mais amor por Deus você adquirir, quanto mais amor pela sua palavra você adquirir, você vai ser uma pessoa cheia de amor, essa pessoa que transmite amor, essa pessoa que transmite verdade. E essa é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se liberta dessa mentalidade de colocar as pessoas sobre o jugo do mal, que toda pessoa vai pro inferno. Não é assim. Vem anunciar um Deus de amor, um Deus de bondade. Jesus evangelizava as pessoas da maneira certa e na hora certa. E muitos ali se convertiam. Hoje você que está vendo essa mensagem, não sei se você é cristão, se você não é, o que você é, mas de uma coisa eu sei. Alguns entenderam tudo que eu falei do início até agora, completamente. Outros não entenderam muito bem. Outros acharam, nossa, que legal tudo isso que ele falou. Outros talvez não vão nem ligar e nem concordar com o que eu falei. Mas tudo bem, tudo isso é um processo. Pode ser que daqui a algum tempo você que não gostou, você que não entendeu nada do que eu falei, quando você vir e ouvir essa mensagem novamente, você vai falar, nossa, mas eu não havia reparado que ele havia dito isso. Nossa, isso aqui é interessante, nossa, isso aqui é verdade, nossa. Vai tudo depender do momento que você está vivendo ali na sua vida. E aí essa palavra vai encontrar morada no seu coração. E aí é onde ela vai produzir frutos. É aí onde você vai começar a ampliar o seu entendimento. E isso vai te trazer muitos benefícios. Quando você vai a algum pé de um certo tipo de fruta, provavelmente quando você vê que aquelas frutas estão verdes, você não vai querer comer ela naquela condição. E também quando elas estão muito maduras e já caíram no chão, e você também não vai querer comer aquelas frutas que estão ali espatifadas, né? Com certeza você vai preferir aquela fruta que está madura, onde você pega no pé e vê que ela está ali suculenta, saborosa e nutritiva. Assim também essa palavra. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, feliz é aquele ou aquela que está ouvindo essa mensagem até agora
e entendeu tudo aquilo que foi falado e acolheu com verdade no seu coração e está de prontidão para colocar isso em prática. Até o próximo vídeo.